Vamos lá para a sua apostila. Está aqui. Eu já estou compartilhando a sua apostila. Dá uma olhada para cá, por favor. Se você estiver com a apostila aí na mão, se você estiver com o livro aí na mão, livro 1, página 265, exercício 19. Esse exercício, pessoal, é sobre termometria, assunto que nós já falamos. Mas o pessoal que tentou resolver teve dúvida, parece que ele é mais complicadinho um pouquinho. Então, eu vou ler o exercício com vocês, tá bem? Vamos raciocinar o exercício, resolvê-lo, porque é muito importante. Não tem problema. Se você tiver dúvida, você pode trazer que a gente te ajuda aqui durante a aula, tá? Mesmo que seja do assunto anterior. Então, vamos lá. Leia comigo a questão número 19, por favor. Todo mundo já localizou, né? Está aqui na tela, se você olhar para cá, você vai ver a página aqui embaixo, livro 1, está escrito aqui em cima, questão está aqui, 19. Uma residência tem um sistema de aquecimento solar de água. O tanque, onde a água quente fica armazenada, chama-se boiler. Tem a forma de um cilindro circular reto de 1,5 metros de altura e diâmetro da base medindo 80 centímetros. Legal. Então, ele tem um comprimento de 1,5 metro e o diâmetro de 80 centímetros. Dentro desse tanque, há um medidor de temperatura. Legal, maravilha. E essa temperatura pode ser visualizada em um aplicativo de celular. Oh, sofisticado, legal. O meu é assim, mas o meu não é aquecedor de água. Baseando-se nos dados de temperatura obtidos via este aplicativo, o proprietário modelou essa temperatura T em graus Celsius para um dado dia em função do tempo T em horas. Então, ó, a temperatura é T maiúsculo, o tempo é T minúsculo, viu? Então, não faz confusão, não. Para facilitar os cálculos, esse proprietário considerou que 8 horas da manhã representa 0 hora no modelo. Então, 8. Ele obteve a seguinte função modeladora. Então, está aqui, ó, T é a temperatura, em função do tempo. Menos T quadrado mais 12T mais 20. Em que o tempo varia entre 0 e 10. Então, vamos pensar. Se o tempo 0 é 8 horas da manhã, o tempo 10 é 18 horas, 6 horas da tarde. Então, aquela equação lá só vale das 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Certo? Despreze a espessura das paredes do tanque. Com base nessas informações e em conhecimentos coletados, assinale o que for correto. Dado, olha aqui, ele deu uma equação que transforma a temperatura Celsius em Fahrenheit. TC é a temperatura em Celsius, F é a temperatura em Fahrenheit. Essa equação a gente sabe de cor, eu já mostrei para vocês, você também sabe. Mesmo assim, foi fornecido. Maravilha. 1. O tanque tem capacidade para armazenar pelo menos 700 litros de água. Vamos ver? Vamos lá. Eu quero que você olhe para cá agora. Eu vou parar o compartilhamento, aumentar a tela para você enxergar. Pronto. Olhando para cá, pessoal, ó. Vem aqui para o quadro. Ó. O cara disse que o tanque é cilíndrico. Se é cilíndrico, atenção, um cilindro é assim, gente, ó. Todo mundo conhece um cilindro? Conhecendo. Tá? Sim. Ó, isso é um cilindro, correto? Como é que eu calculo o volume do cilindro? Volume do cilindro. Eu tenho que calcular a área da base vezes a altura. Diz o cara que a altura do cilindro é de 1,5 metro. Gente, vocês conferem para mim, por favor, no texto. E para calcular a área da base, eu preciso da área desta circunferência aqui. Essa aqui é uma circunferência. Todo mundo está concordando? Para calcular a área da circunferência, é πr ao quadrado. E, no caso, quanto vale o r, o raio?
Ele disse, se não me engano, 80 centímetros? 80 é o diâmetro. Isto. Se 80 é o diâmetro, então o raio é 40 centímetros. Pessoal, transformei em metro, para ficar em metro. Metro. Tá bem? 0,4 metros são 40 centímetros. Então, eu calculo a área da base primeiro. Isso tudo é para responder o item número 1, né? O item número 1 está falando qual o volume, quanto cabe aqui dentro do cilindro. Então, vamos lá. A área da base será π vezes o raio é 0,4 elevado ao quadrado. 0,16. Isso, 0,16 π. Então, a área da base será 0,16 π metros quadrados. Agora, eu vou multiplicar isso pela altura. Então, vem cá. Se eu multiplicar pela altura, deixa eu trocar de cor, que aí não... Ó, se a área da base é 0,16 π e a altura é 1,5, multiplica isso. Quanto vai dar o volume? 0,16 vezes 1,5 vai dar 0,24. 0,24 π metros cúbicos. Certo? Até aí está tudo bem? Tá, então vamos raciocinar agora. Isso é metro cúbico. Lembra que cada metro cúbico são 1.000 litros. Então, vamos lá, ó. Esse volume, então, tem que ser multiplicado por 1.000. É 0,24 π. No lugar de metro cúbico, eu coloco 1.000 litros. Se eu multiplicar por 1.000, vai ficar assim, ó. O volume será 1, 2, 3 casas para a direita. 240 π litros. O π é 3,14, não é? Aproximadamente 3,14. Então, eu faço 3,14 vezes 240. Gente, vai conferindo as contas, para ver se eu não errei nada. 753,6. Então, o volume aqui vai dar aproximadamente 753,6 litros. O cara falou que é em torno de 700 litros. Bom, pessoal, é lógico que aqui nós estamos fazendo uma aproximação, né? Mandou desprezar a espessura, eu marcaria verdadeiro nisso daí, porque ele não fala exatamente 700 litros. Vamos ler de novo? Só para ver se a gente marca verdadeiro ou falso. Vamos lá, compartilhando. Está aqui. Vou ler de novo. Ó. O tanque tem capacidade para armazenar pelo menos... Ah, ótimo, está verdadeiro. Do jeito que está escrito, pelo menos, pessoal. Ó, é isso mesmo, 753,6. Entendeu o primeiro cálculo? No estresse por enquanto? De boa. De boa, né? 2. Ao meio-dia, a temperatura da água do tanque era de 52 graus Celsius. Vamos ver. Item número 2. Pessoal, o cara me deu uma equação. Eu vou copiar a equação aqui, tá? A temperatura pode ser dada por menos T quadrado. Gente, eu estou copiando a equação, eu não estou inventando nada, não. Essa equação o cara forneceu no texto. Confere aí, por favor. Mais 12T mais 20. Mais 12T mais 20. Só que o cara disse o seguinte... Esse T aqui, ó, deixa eu eliminar o compartilhamento para você enxergar melhor. Pronto. Aumentamos aí o tamanho para você enxergar melhor. Esse T minúsculo é o tempo. Esse T maiúsculo é a temperatura. Então, vamos lá. Ele falou ao meio-dia. O cara disse para começar a contar o tempo às 8 horas da manhã. Então, o tempo 0 é 8 horas. Quando chegar meio-dia, é o tempo 4. Você entendeu o que eu acabei de falar? Vamos repetir? Ele fala no texto que é para você usar o tempo 0 às 8 horas da manhã. Ele está perguntando meio-dia.
Meio-dia são 4 horas depois do tempo zero. Então, nesta equação, para eu achar a temperatura, eu tenho que usar o tempo 4. 4 horas. 4 horas de funcionamento do sistema dele. Tá? Ele quer saber qual é a temperatura. 4 ao quadrado, 16. Então, a temperatura será menos 16, mais... Isso aqui são 48, mais 20. Moleza. 68, 58, 52. Pessoal, confere se a conta deu certo. Confere se eu não errei nenhuma conta aí. Faz favor. Tá certo? Então, a temperatura da água é 52. O que o cara escreveu? O que ele falou? Vamos ler de novo? Ao meio-dia, a temperatura da água no tanque é 52 graus Celsius. Eu acho que é verdadeiro. Cuidado, hein? Cuidado. Esse negativo aqui não está elevado ao quadrado. Você viu que eu deixei ele de fora? Gente, é só módulo. Não, porque se esse negativo estivesse elevado ao quadrado, ele precisava ser escrito, porque qualquer número negativo elevado a expoente par é positivo. Esse negativo ele tem que permanecer aqui, hein? Cuidado. Respondeu a pergunta? Eu não prestei muita atenção na pergunta. Respondeu? Eu acho que a Mariana estava te chamando. Então, pergunte, Mariana. Era essa a questão. Obrigada. Ah, era esse aqui? O resto pode parar? Não, vamos fazer o resto também, mano. Não, faz o resto. Não, era sobre o negativo. Ah, perfeito. Você entendeu, então, que assim, cuidado com esse negativo, hein? Se esse negativo estivesse ao quadrado, eu não precisava escrever ele aí, gente. Ele foi escrito aqui justamente para indicar para você que ele é separado do T. Ele está fora do T, porque se ele estivesse junto do T, elevado ao quadrado dava positivo. Tá? Entendi. Mas vamos ler os outros, vamos ler os outros. Parece que os seus colegas interessaram, parece que o exercício é bom, né? Às 8 horas da manhã, a temperatura na água do tanque era de 70... Às 8 da manhã. Tá bom, então vamos lá. Você concorda que 8 horas da manhã corresponde... Vamos para o item número 3 agora. No item número 3, 8 horas da manhã não corresponde ao tempo zero? Gente, 8 horas da manhã, de acordo com o texto, corresponde ao tempo valendo zero. Zero. Ele falou para começar a contar o zero às 8 horas da manhã. Então, é só substituir zero aqui e zero aqui. Então, quanto vai dar a temperatura? É negativo zero ao quadrado, mais 12 vezes zero, mais 20. Tudo bem? Ó, isso é zero, o resultado é 20. Só que aí tem um probleminha, né? 20 graus Celsius. Aí você fala assim, não, então tá errado, não é 72. Cuidado, o 72 que ele escreveu lá é em Fahrenheit. O que eu preciso fazer, então? Converter de Celsius para Fahrenheit. Como é que é mesmo que converte? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí eu substituo o valor... Vou pegar outra canetinha aqui. Isto, aqui, ó. Eu substituo o valor θc por 20. Pessoal, vocês estão enxergando bem, né? Está indo bem. Se tiver qualquer dificuldade para enxergar o que eu estou escrevendo, eu aumento o tamanho da letra, eu mudo a cor da tinta, tá? 20 dividido por 5 são 4. 4 vezes 9 são 36. 36 mais 32 são 68. Então, a temperatura em Fahrenheit às 8 horas da manhã são 68 graus Fahrenheit. Quanto que o cara... Gente, confere as minhas contas, não deixa eu errar sozinho, não. Quanto que ele falou? 72. Tá, é falso. Item número 4. A temperatura máxima da água dentro do tanque ocorreu às 14 horas. Pessoal,
O que o cara está pedindo é para você analisar essa função, essa equação de segundo grau. Observe que ela é uma função de segundo grau com a concavidade virada para baixo. Então, eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Para eu poder continuar fazendo. Essa equação é uma equação de segundo grau. A representação dela é uma parábola. E a parábola tem a concavidade virada para baixo. Então, lembra lá da matemática. Gente, essa questão é excelente. Ele está cobrando tudo de você. Muito legal, muito bem bolada essa questão. Como é que eu faço para achar o ponto de máximo? Não, vocês me matam de vergonha demais. Isso é matemática, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou falar com o Marcão, vou falar com o Elmo. Vamos, pode falar, eu não prestei. Y, né? Isto, é isso aí que eu estou perguntando. Repete, por favor, que eu vou anotar. O x do vértice menos b Sobre A. Não, dois sobre A. E o y do vértice? Menos delta? sobre 4A. Qual que eu preciso? O y ou o x? Pensa bem. O gráfico, o y é a temperatura. O x é o tempo. X é o tempo, gente. X. E o y é a temperatura. Como no exercício? Ele está perguntando é o tempo, não é? Olha para mim. Temperatura máxima, é isso. Sim, É o tempo ou a temperatura? é o tempo. Tempo. Se é o tempo, é o x do vértice. Isso aqui é o tempo, ó. É o tempo máximo. Máximo porque é ponto de máximo. E esse aqui quem é? Essa aqui é a temperatura máxima. Então, vamos lá. Quem é o B? O B é 12. Então, menos 12. Sobre 2 vezes A, que é 2 vezes menos 1. Então, na verdade, qual é o tempo máximo? Quando é? Em que horário que vai acontecer o máximo de temperatura? Isso aqui é menos 2, menos 12 por menos 2 são 6 horas. Mas 6 depois das 8. Porque começa a contar às 8, então tem que somar 8. Então vai ser às 14 horas. Às 2 horas da tarde, você tem o máximo de temperatura possível dentro do... Vou ler lá novamente. Gente, que exercício legal. Temperatura máxima da água do tanque é às 14. Isto! Muito bem. Certíssimo. A próxima, 16. Ah, aqui é 8, né? Só ajustando aqui. Aqui é 8, aqui é 4. Agora o 16. 16. Ele diz assim, ó. No intervalo de 0 a 10, o tempo de 0 a 10 horas, o gráfico da função temperatura por tempo não intercepta nenhum dos eixos coordenados. Não intercepta? Bom, vamos ver. De novo, isso é matemática. Vamos lá. Vamos desenhar o gráfico. Aqui é a temperatura. Aqui é o tempo. Certo? A temperatura é medida em graus Celsius, o tempo é medido em horas. Isso aqui é 0 hora. 0 hora é 8 horas da manhã. Essa equação me dá como termo independente o 20. Isso significa dizer que o gráfico começa na temperatura 20. Aqui, ó, 20. Aí, como é uma parábola com a concavidade virada para baixo, é isso aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, vamos raciocinar. Esse ponto aqui... Oi? Não ouvi. Você sabe que a parábola é virada para baixo porque o A é negativo? Perfeito. Isso. Olha lá. Negativo. Menos 1. Exatamente por isso.
E esse pontinho aqui eu já calculei, ó, corre às 14 horas, ó, no tempo 6, que é 6. Observe que eu estou contando a partir do zero. Eu não sei que temperatura que é, não vou calcular, não. Quando chegar no tempo 10, eu quero saber no tempo 10. Se eu substituir 10 aqui, quanto vai dar a temperatura? A temperatura será negativo 10 ao quadrado, mais 12 vezes 10, mais 20. Então, a temperatura será 10 ao quadrado, 100, menos 100. 12 vezes 10, 120, mais 20. Menos 100 mais 120, 20 mais 20, 40. Então, no tempo 10, a temperatura é 40. No tempo 10, a temperatura é 40. Gente, isso é pura matemática. Então, não tem esse pedaço aqui, ó. Não existe esse pedaço. Por quê? Porque esse gráfico ele só existe de 0 a 10. Ele sugeriu que fosse só de 0 a 10. Aliás, deixa eu mostrar aqui, porque, desculpa, eu não tirei o compartilhamento, vocês não estão enxergando. Vou repetir. Olha para cá. Eu peguei a equação e substituí o tempo 10. No tempo 10, eu quero saber qual é a temperatura. Então, quando eu coloquei 10 e 10, eu encontrei 40. Está aqui, 40, 10. O nosso gráfico só é definido entre 0 e 10. Então, essa parábola, em momento algum, ela corta o eixo dos tempos. Vou voltar lá para ver se foi isso que o cara falou, e aí responder. Então, compartilhando de novo. Não intercepta nenhum dos eixos coordenados. Não, mas aí está errado, aí está falso. Pessoal, sabe por quê? Ele está perguntando assim, ó. Durante o tempo de 0 a 10, a curva não intercepta nenhum dos eixos? Mentira. Intercepta o eixo vertical, no ponto inicial. No tempo igual a 0, 20. Então, isso é falso. Se ele tivesse dito assim, ó, essa curva não intercepta o eixo dos tempos, é verdadeiro. Essa curva não corta o eixo X, o eixo dos tempos. Pessoal, isso aqui é matemática, isso aqui é termologia, tá? Termologia. Oh, excelente exercício, gente, que legal. Quer perguntar mais alguma coisa? Credo, esse exercício é difícil demais, Túlio. Não, querido. Você tem É que muita ir fazendo. coisinha. É cheio de detalhes. Misturou, né? Matemática, física, equação de segundo grau. É meio enjoadinho. Mas muito bom, eu gostei. Vamos fazer o 18 agora? Gente, falta menos de 10 minutos. Então, vamos fazer bem rapidinho o 18. Aí, no próximo horário, eu faço exercício de dilatação, tá? Então, vamos voltar lá. Pediram também para que nós fizéssemos a questão 18. Pessoal, volta aí um pouquinho, por favor. Ó. Recua aqui um pouquinho na... Nossa Senhora, recuei demais, desculpe. Qual que é a página? 200 e quanto? 265, eu acho. Ah, 65, então para frente. Eu já estou lá na frente. Maria. Pronto. Aqui, ó. Essa questão aqui, ó. O pessoal pediu para a gente fazer essa questãozinha aqui, ó. 18, tá? Então, vamos ler e fazer bem rapidinho. Deixa eu voltar para cá. Eu leio mais fácil, ficando mais de perto, né? Recentemente, uma empresa britânica apresentou um protótipo de um motor a jato hipersônico que permitirá às aeronaves comerciais voarem a uma velocidade muito acima da velocidade do som. É ruim. Fazendo com que uma viagem de São Paulo à Austrália dure aproximadamente 4 horas. Atualmente, essa viagem dura 24 horas. Chispa.
Isso só é possível devido ao fato de o motor ser alimentado por uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Esse motor suga o ar à sua frente, fazendo com que os gases, antes de entrarem no combustor, sejam resfriados por um sistema denominado pré-cooler. Esse dispositivo consegue resfriar os gases variando a temperatura 1000 Kelvin em cerca de 50 milissegundos. Assim, ele aumenta a eficiência do combustível. Caramba! Resfria os gases. Isso vai liquefazer, hein? Vai liquefazer. Com base nessas informações, podemos afirmar que a taxa de variação de resfriamento térmico em graus Celsius por segundo, tá bom, ok. 1050 mili. Então, vem cá. Esse exercício, gente, é leitura. Ele não é tão cheio de detalhes igual esse outro, não. Ele é mais rápido um pouquinho. Então, dá para fazer nesse tempinho que nós temos. O que ele quer é a taxa de variação de temperatura. Então, essa taxa, vou chamar de Tx. A taxa. Tx será a variação de temperatura dividido pelo intervalo de tempo. Graus Celsius por segundo. Então, é moleza. A variação de temperatura é 1000. Ah, mas 1000 está em Kelvin. Mas, gente, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Elas são iguais. 1000 Kelvin de variação de temperatura são 1000 Celsius de variação de temperatura. Está tudo bem. E o tempo é 50 mili. Mili é 10 a menos 3. Mili. Mili é um prefixo que significa 10 a menos 3. Então, a taxa de variação de temperatura será... eu vou cortar um zero com um zero, isso aqui é 10 ao quadrado. Bom, 100 dividido por 5 são 20. O 10 a menos 3 vai para o numerador, 10 a terceira. Então, o resultado disso é 20.000 graus Celsius por segundo. Vamos ver se existe essa opção. Eu não li as alternativas. Então, vamos lá. 20.000, letra B. Confere o gabarito, por favor. Viu que esse exercício é mais tranquilinho, mais sossegadinho? Deu dor de cabeça de transformar o tempo de milissegundos para segundo. E aqui você lembrar que Kelvin e Celsius têm a mesma variação. Pessoal, tá tudo bem? Entendeu a 18, entendeu a 19? Gente, pensa comigo, olha. Vocês já viram essa matéria toda, o ano passado vocês viram tudo, ok? Então, a gente voltar para tirar dúvidas em bons exercícios, eu não vejo problema nenhum, tá bom?